Ok, para iniciar a gravação, viu? Começou agora, prontinho, já vi aqui. Obrigadinho, viu? Por nada. Vamos lá. Retornando da questão de número 4. No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Eu poderia, quer dizer, ele está dizendo que a substituição de nas quais por aonde iria prejudicar a correção gramatical do meu texto. Para quem estava na aula dos macetes de pronome, nós vimos que tanto o pronome onde quanto o pronome aonde devem ser usados para lugares. Se o lugar for fixo, eu uso onde. Se a palavra for, que eu quiser substituir o nome do lugar, for um lugar em movimento e verbiação, eu uso aonde. Aí eu dei até o macete de milhões. Eu pedi para vocês lembrarem da música do Molejo, acho que é do grupo Molejo, que dizia assim: diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Quem nunca lembrou dessa música, é o macete do concurso. Se cair, qualquer questão que troque, que peça para trocar onde por aonde. Lembra da música? Diga aonde você vai, eu vou varrendo. Diga aonde você vai, eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Eita, meu Deus, o que é que o professor não faz para chamar a atenção do aluno? Eu quero dar de canto. Eu disse na semana passada, minha gente, vocês não acham que eu sou um excelente cantor, que eu poderia abandonar a carreira de professor, não? Vocês não acham, não? Alguém abre o microfone e diga se não é justo que eu abandone a carreira de professor e comece uma nova carreira de cantor. Digam aí. Como cantor, o senhor é um ótimo professor. Eita pra Daiane. Eita pra Daiane. Até a Maria Maiara rindo. Mas, minha gente, eu tô brincando. Brincadeira essa parte. A gente precisa de macetes na hora do concurso. A gente precisa de nortes que façam a gente lembrar a palavra-chave, uma música, uma coisa. Essa música do Grupo Molejo, qualquer questão de alternativa, verdadeiro ou falso, que trate de onde, aonde, você tem que pensar só que o aonde você só pode usar com verbos de movimento. E quando eu digo, diga aonde você vai, qual é o verbo de movimento? Vai. Porque quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir, por exemplo, ele tem essa carga de movimento, então eu posso usar o aonde na presença dele. Só que na questão que a gente tinha, ele quer que eu coloque aonde, falando de empresa. A empresa está parada, não tem nada, nenhum verbo de movimento que se relaciona à empresa. Então, gramaticalmente, não há possibilidade de eu usar um aonde em um verbo que está parado. Ele não está indicando que nada está se movimentando. Então, eu não posso substituir, nesse caso, o nas quais por aonde. Senão eu incorro em um problema de gramaticalidade. E a questão falou justamente disso. Se eu troco, eu prejudico a gramaticalidade. Cuidado com o que ele está dizendo. Ele está dizendo que se eu trocar nas quais por aonde, eu vou prejudicar. É verdade ou falso? Prejudico. Eu prejudico a gramática, porque onde o aonde ele nasceu para se referir a lugares. Então, essa questão, ela vai ser, deixa eu marcar aqui para vocês, essa questão, ela vai ser muito verdadeira, porque se eu troco nas quais por onde, eu prejudico a correção gramatical. E o que é a correção gramatical, professor? Se eu não souber na hora do concurso, a correção gramatical são as regras da norma padrão. Então, eu prejudico, sim, a gramaticalidade e não é possível fazer isso na língua portuguesa. Se na hora do concurso tiver dúvida, aí você vai dizer, diga aonde você vai.
E o José Marcelo está perguntando se está correto dizer aonde você vai. Tá sim, José Carlos. Quem vai, vai a algum lugar. Se eu não souber o nome desse lugar, aí eu pergunto à pessoa, aonde você vai? Pegou o lance? Tá bonitinho. Beleza? Deixa eu ver aí. Deixa eu colocar alguma coisa aí, né? Chega, meu Deus. Já deu uma travadinha aqui de leve. Vamos esperar para poder carregar. Pegou o lance, José Marcelo? De boa. Podemos, então, ir à nossa questão de número 5. Estou indo devagarzinho para a gente não ter pressa. Não adianta ter pressa e a gente não entender, tá bom? A gente precisa entender as coisas para ficar cada vez mais claro e a gente conseguir mudar a nossa realidade entendendo as coisas e não se apressando. Vamos lá. Essa questão caiu no concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Quando você vê essa história de TRT, TRE, STF, PGE, são cargos elevadíssimos e por isso as questões não são tão simples. Vamos ver o que essa queria, por exemplo. Nós temos um texto que diz assim: ninguém, olha o texto, tá? Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura. De novo, ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura. Por isso, a sensação mais difundida é a de desorientação diante de uma mudança. Qualquer pessoa que passar por uma mudança, diante dela, diante dessa mudança, ficará desorientado. Tranquilo até aqui, minha gente? Então, diante de uma mudança, qualquer pessoa ficaria desorientada. Vamos seguir? Devagarzinho. Aí ele disse para mim que seria, presta atenção, para a gente não errar. Seria mantida a correção gramatical do texto, ou seja, continuaria certo se no lugar de diante de uma mudança, ele está dizendo que eu posso dizer ante a uma mudança. Será que é a mesma coisa? A gente tem que analisar diante de uma mudança e ante uma mudança. Vamos lá para a resposta? Vamos lá. Toda vez que a gente tem, professor, o que é a palavra ante? O que é a palavra diante? A gente chama isso de preposição. Tanto a palavra ante e diante vai dar uma ideia sempre de lugar, né? E a pergunta é, quando eu digo que uma pessoa está diante de alguma coisa, eu estou dizendo sempre que ela está ante? Não. Não. Porque quem está diante, quem sabe? Quem está diante, deixa eu anotar aqui, quem está diante, pegar minha canetinha, quem está diante, está diante Perto. de algo. Um lugar. Ó, de novo, para quem não percebeu. Quem está diante, está diante de algo, de um lugar. Nesse caso, é diante de uma mudança. Então, eu não posso fazer alteração e achar que está tudo bem. A questão não fica preservada, porque eu perderia o de que pede a palavra diante. De novo, professor, quem está diante está sempre diante de algo. Então, para eu poder substituir, eu precisaria decidir sempre presente. Porque quem está diante, está diante. Só que ele pediu para eu trocar por ante a uma mudança. E cadê o de aqui? Não tem o de. Então, eu não posso trocar, porque se eu trocar, eu não mantenho a correção. Então, essa questão, ela é uma questão extremamente falsa.
De novo, professor, qual é o macete que eu tenho que anotar aqui e aprender? Quem está diante, está sempre diante de algo. Pegou o lance? E ainda tem outra questão que o Marcelo colocou aqui no chat, né? Tem a ideia de diante, posterior e ante anterior. Então muda tudo o sentido. Não tem como eu fazer essa relação e achar que está tudo bem. A gente chama isso, pessoal, de regência. Quando eu digo vou, eu tenho que dizer que vou à praia, porque quem vai, vai a algum lugar. Aí a mesma coisa acontece com os nossos alunos. Quem é professor aqui ouve quase todos os dias, milhares de vezes a pergunta: professor, posso ir no banheiro? E quando ele diz posso ir no banheiro, está mais que certo que a gente o corrija e até em tom de brincadeira, a gente diga assim: no banheiro não, mas ao banheiro você pode. E por que a gente. Ah, professor, é frescura dizer que não posso ir no banheiro? Não é. Quando eu digo posso ir no banheiro, eu não estou mudando só a regência do verbo. Eu estou mudando a preposição, eu estou mudando o que o verbo pediu, porque quem vai, vai a. E o O é da palavra banheiro. Então, a regência e o sentido se constrói nesse quem vai, vai ao banheiro. Agora, quando é que eu posso usar o no? Eu posso dizer assim: eu vou no meu carro. Porque a ideia de no está dizendo que quem vai, vai em alguma coisa. Aí eu vou em alguma coisa, que é o carro, aí eu junto o em mais o e digo eu vou no. Ou seja, dentro. Então, às vezes, a questão de preposição, às vezes, a questão de regência não é uma frescura. Não é porque alguém disse que tinha que ser assim. É porque há uma lógica de construção que a gente chama de regência, e essa regência modifica os sentidos. Então, eu não vou no banheiro, eu vou ao banheiro. Pegou o lance? Agora, se eu estiver de carro dizendo que eu vou de carro, eu digo eu vou no meu carro. Porque quem vai, vai em alguma coisa, em algum lugar. O carro é o O masculino, o E mais O se juntam e eu digo que eu vou no carro. Pegaram o lance, minha gente? A mesma coisa acontece com essa questão número 5. Quem está diante de algo, de alguém. Eu digo assim, eu estou diante de você, eu estou diante da verdade. E aí eu não posso fazer substituições que prejudiquem essa lógica que a gente chama de regência, seja ela nominal ou seja a regência verbal. Tranquilo até aqui, corações de Jesus. Tá de boa, né? De boa na lagoa. Então eu posso. Oi? No caso aí, ela é regência verbal, né? Ou Nesse verbal. caso é nominal. Sabe por quê, Não, Maria? Quando é que a sim. regência verbal acontece? Quando quem pediu esse de, ou esse a, ou esse do foi um verbo. Por exemplo, vou à praia. Aí aqui eu tenho a regência verbal, porque quem pediu esse a foi o verbo vou. Nesse caso aí, da questão número 5, quem pediu esse de foi a palavra diante, que não é um verbo. Pegou o lance? É uma preposição. A Como proposição. preposição pertence às classes nominais, a gente tem aí um caso de regência nominal. Se eu tivesse um verbo do lado dessa preposição, nós teríamos, então, a regência verbal. Tranquilo? Segue o baile, então, podemos ir à nossa questão de número 6. Deixa eu ir descendo aqui para a gente chegar nela. Mais uma questão que caiu na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco no ano de 2019. Que fique claro, ó o texto, tá? Concentra, fica aqui comigo. Que fique claro, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Ou seja, eu não vou difamar ou condenar o passado para dizer que eu só sou assim hoje por causa do passado. Não, não vamos condenar o passado, não. Nem vamos deplorar o presente. Não gosto do presente porque no passado eu era mais feliz, para louvar os tempos antigos. Eu desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo corre o risco de parecer leviano. Ou seja, é leviano ficar se perguntando: eu estou assim porque eu não fiz isso no passado.
Ah, meu presente não é tão bom por causa do futuro. Esse texto está dizendo que é leviano. Pensar, porque eu não fiz isso. O passado já foi, parece que é uma coisa leviana. Aí ele disse assim agora, né? Vamos ao que importa, para a nossa questão. Ele disse, no período... Chega, meu Deus, cadê minha caneta? Aqui. Deixa eu pegar um marcadorzinho. No período em que se inserem os trechos para absolver o presente, aí você vai pegar a sua canetinha no concurso e vai marcar o que ele está pedindo. Fica muito mais fácil de acertar a questão. Chega, meu Deus, que não quis pegar não a canetinha. Chega, agora vai. Canetinha, me ajude, minha filha. Agora foi. Aí você vai pegar a sua canetinha na hora do concurso, vai circular aqui. Aí ele disse que quando eu tenho o para absolver o presente, tá? E para louvar os bons tempos antigos, aí você vai marcar isso na hora do concurso. Tudo que ele pedir, você tem que marcar para tentar visualizar em cima do que ele pediu. Ele disse que isso exprime finalidade. Finalidade. Professor, o que é a noção de finalidade? Olha para mim, concentra. Toda vez que você faz alguma coisa, existe a possibilidade de você fazer porque foi uma causa. Então, eu não vim porque estava doente. Tem uma causa envolvida. Tá? Ele tirou 0 porque não estudou. Você tem aí uma consequência. E às vezes a gente monta períodos com o que a gente chama de finalidade. Eu faço isso com a finalidade ou para que isso aconteça. Então, quase sempre algumas palavrinhas na construção da frase indicam essa finalidade. Por exemplo, quando eu digo assim, estudei a fim de passar no concurso. Qual foi a finalidade de você estudar? Qual era o fim que você queria? Passar no concurso. Quem é que ajudou a construir essa ideia de finalidade? A palavra fim. Então, a fim de, às vezes, a imprimir essa ideia de finalidade. E eu digo que, olha o texto, para a gente entender se tem finalidade aí. Que fique claro, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado, a fim de absolver o presente. Aí agora vem o macete, tá? Macete importante para os concursos. A palavra fim não apareceu. E como é que eu vou saber, então, professor, que teve finalidade? Eu vou tentar enfiar esse afim ou até um afim de. Ou eu vou colocar só o afim e vou tentar ler como se aqui existisse um afim. E vou tentar ler como se aqui existisse um afim. E se eu conseguir colocar o afim e ainda fizer sentido, é porque ali tem, então, ideia de finalidade. Aí vamos testar? Eu digo assim, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado a fim de absolver o presente, nem de deplorar o presente a fim de louvar os tempos antigos. Olha que bonito. Olha que sentido claro que tem aí de finalidade. Então, o macete que você anota aí é que se a questão falar de noções de finalidade, você pode fazer um teste de adicionar o a fim de. E se quando você adicionar, não veio, mas você adicionou, continuar fazendo o mesmo sentido de antes de você colocar esse afim, é porque existe sim ali uma relação invisível de finalidade. Professor, quais são as palavras que mais dão ideia de finalidade? Tanto esse afim e afim de, quanto o para alguma coisa, eu digo assim, estudei para passar no concurso. Então, você estudou com a finalidade de passar no concurso. Eu estudei a fim de passar no concurso. Tá bom? Em relação a esse afim, eu já vi questões cobrar, isso é uma curiosidade, tá? Para quem quiser anotar aí, porque eu já vi concursos cobrarem com frequência a escrita da palavra afim separado e afim junto. Acontece às vezes, tá? Então, anotem aí, macete
para a gente anotar, porque pode aparecer em concursos essa ideia da escrita do afim, que é separado, com o afim, que é junto. Aí eu brinco com os meninos, às vezes, quando eu estou dando aula para ensino médio, você tem que inventar uma brincadeirinha, né? Para o ensino médio, ensino fundamental, para os meninos associarem. O que é que eu digo a eles? A gente só usa afim junto se você tiver afim de pegar uma pessoa. Aí você escreve afim junto porque você quer ficar junto. Eu sempre brinco com esse macete com os meninos. Então, qual é o afim que eu uso junto? Aquele que você quer ficar junto. Aí você diz assim, eu estou afim da Ana. Esse afim não é separado, aí eu brinco com eles. Você vai escrever junto, porque você está afim, porque quer ficar junto. Então, a palavra afim vai ser junto, porque você quer ficar junto. Pegou o lance, minha gente? Tem outra utilização para a palavra afim, que são, por exemplo, coisas que têm uma relação de proximidade entre elas. Eu digo assim, português, literatura e redação são matérias afins. Como elas estão juntas na mesma área, no mesmo campo da ciência, aí eu escrevo afim junto, porque elas ficam juntas. Eu sempre fico brincando assim com essas relações para ver se a gente consegue lembrar. Então, toda vez que você tiver dúvida se o afim é separado ou junto, ele só vai ser afim junto se as coisas quiserem ficar juntas. Então, lembra só do macete, olha, quem é casado não pode nem brincar com isso, né, minha gente? Não pode nem dizer assim, olha, eu escrevi afim junto porque eu quero ficar junto de você. Por isso eu escrevi o afim junto. Não pode nem fazer essa brincadeira quem é casado, né? Porque se fizer com outra pessoa, aí, minha gente, o divórcio está pronto. Mas lembra se você for solteiro, que você ia usar esse afim, e lembra das matérias afins. Elas estão juntas, no mesmo campo, na mesma ciência. Com exceção dessas duas utilizações, a palavra afim vai ser sempre separada na ideia de finalidade, tá bom? Então, a fim de, com a finalidade de. Eu posso dizer assim, né? Até com a finalidade de. Aí é separado. Anota o macete e toda vez que cair numa prova a ideia do afim, lembra que só vai ser afim junto se você tiver afim de ficar com a pessoa. Já pensou quem está aí do seu lado, que está ouvindo a aula, não está assistindo, mas está aí perto de vocês? E que história é essa? Que o professor está dizendo que está afim de você. Minha gente, se tiver o marido, a esposa, o namorado do lado, eu não tô afim de ninguém, não, pelo amor de Deus, né? Falei tanto de afim, quem tá aí do lado ouvindo pode achar que eu tô dizendo que tô afim de vocês. Eu não tô afim. Quer dizer, a única coisa que eu estou afim é que vocês passem no concurso. Vamos embora. Às vezes tem que fazer uma piadinha idiota dessa, porque era essa brincadeirinha que a gente. Era essa brincadeirinha que a gente consegue. Vamos lá. Aí eu posso colocar na sétima questão, tudo certinho até aqui? Se tiver dúvida, fala agora. Professor, não entendi não, tá tranquilo, né? Então vamos então à nossa questão de número 7. Afim imprime ideia sempre de finalidade. Vamos para a próxima, né? A próxima questão, se você acertar ela, fique feliz. Se você entender, fique feliz, que ela também caiu num concurso super concorrido, que é o Tribunal de Contas. Ave Maria, botei caneta, era para ter botado o marcador. Vamos lá. Essa questão caiu no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no ano de 2018, concursão. Portanto, do ponto de vista cronológico, do ponto de vista do tempo, a fala tem precedência sobre a escrita. O que é que ele está dizendo aí para a gente? Que primeiro a gente fala, depois escreve. Tanto é que durante muito tempo a humanidade nunca escreveu, mas falou. Porque a fala, como o texto está dizendo aí, não aparece na questão inteira para vocês, mas a gente a questão 7, porque tá, vamos lá. A fala sempre teve precedência sobre a escrita. Mas do ponto de vista do prestígio social, do que o povo valoriza, do que as pessoas consideram mais importante, a escrita tem supremacia. Acho que a tua câmera, teu microfone está ligado, Marta. Fecha para mim, por favor. Chega. Quem é que quer o controle, Marta? Dá o controle, mulher. Cadê a Marta? Continua. Dá o controle a essa criança, Marta. Acho que conseguiu fechar, né? Foi lá. Vamos lá.
Então, me perdi, deixa eu voltar a ler de novo, que eu já me desconcentrei. Vamos lá. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Mas, do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. Então, por mais que a fala tenha vindo primeiro, parece que, do ponto de vista do prestígio social, é muito mais importante que você saiba escrever. Parece que as sociedades levam muito mais em consideração a escrita do que a fala. Mas o que é que importa para a gente? Não é isso. É o que a questão está dizendo aqui. A expressão... Aí o que é que o concurso pede? Se ele pediu, marque. Sobre a expressão sobre a tem o sentido de a respeito da. Professor, como é que eu vou saber se tem? Ó, preste atenção no macete. Se a questão estiver dizendo, a expressão tem o mesmo sentido dessa outra, qual é a primeira coisa que o concursando tem que fazer? Primeira, substituir. De novo, se já veio uma palavra no texto e ele está dizendo que essa palavra tem o mesmo sentido de outra, eu tenho que testar. Não tem outra maneira de você saber se é certo ou errado. Tem que testar. Então, eu vou dizer assim, é a mesma coisa dizer que a fala tem precedência sobre a escrita. É a mesma coisa dizer que a fala tem precedência a respeito da escrita. É a mesma coisa, pessoal? Ixi, ninguém me diz. Acho que já falou, né? Que é. O José Marcelo. Vamos lá, não é. Não é, Maria. Não? Uma coisa Não é é, não? dizer... Agora é interessante isso. É Anota aí bem o macete. parecido, né? Anota aí o macete, tá? Pra gente Ah. não errar no concurso. Vamos lá, devagarzinho. Se o sentido for o sentido de um assunto que eu estou falando, eu posso dizer assim, olha para mim, preste atenção. Eu posso dizer, falei sobre a Maria, e eu posso dizer, falei a respeito da Maria. Então, se o sentido for um assunto, pode até fazer substituição agora que você vai entender. Fala aí, onde você está em casa, dizendo, eu falei sobre a Maria, e eu falei a respeito de Maria. É o único caso que eu vou conseguir fazer a troca e não vai mudar o sentido. Se eu estiver falando do assunto que a pessoa está falando. Aí eu testo e eu vi que não mudou nada de sentido. Tranquilo até aqui? Só que nesse caso não tem a ver sobre assunto. O sentido que a gente tem aí é o de prevalência, é o sentido de posição superior. A fala tem precedência sobre a escrita. Concentra, olha para mim. No original, a fala tem precedência sobre a escrita. De novo, para quem está voando, a fala tem precedência sobre a escrita. A gente não está falando de assunto. Uma coisa eu falei sobre você. Você era o assunto. Mas aqui tem uma relação de a fala tem precedência sobre a escrita. Aí eu pergunto a vocês, a palavra respeito, eu consigo imprimir essa mesma ideia de maior, de sobre? A palavra respeito consegue fazer isso? Se eu disser assim, falei a respeito de você, eu estou tendo ideia de superior? Não tenho. De novo, para quem voou. Quando eu digo que a fala tem precedência sobre a escrita, eu estou falando ideia de maior, de superior. Mas quando eu digo que a fala tem precedência a respeito da escrita, parece que as duas estão no mesmo patamar. E quando eu faço essa substituição e eu percebo que há uma mudança de sentido, eu não posso dizer que uma tem o mesmo sentido com a outra. Então, essa questão 7 é muito da falsa. Todo mundo entendeu isso, minha gente? Tá ok até aqui? Professor, qual é o macete que eu tenho que fazer? Eu quero macete. Porque não adianta se eu explicar e depois eu esquecer. O macete, minha gente, é substituir. É você pensar que a palavra sobre, em alguns contextos, eu estou falando sobre isso. Então, se fosse um assunto, eu poderia substituir. Eu poderia dizer, estou falando sobre a Marta. Eu poderia dizer, estou falando a respeito de Marta. Estou falando sobre Adinaldo. Eu poderia dizer, estou falando a respeito de Adinaldo. Mas quando esse sobre está no sentido de sobreposto, está no sentido de altura, está no sentido de mais que o outro, não é um assunto. Então, eu não posso trocar por a respeito de.
Então, essa questão é muito da falsíssima. Tranquilo? Tá ok, né? O povo já colocou até no chat aqui que não pode. Não é o mesmo sentido. Então, marca aí, na sua apostelazinha ou no seu caderno, quem está anotando no caderno, que isso é muito do falso. Tranquilinho até aqui? Corações de Jesus, do tio Will. Estão cansadinhos já ou ainda dá para aprender mais um pouquinho? Dá, né? Aguenta aí. Quem está cansado, não esqueça que o seu concorrente, uma hora dessa, tá com a gota, olha. Tá com a gota. Então, a gente tem que ver seu cansaço. Amanhã é feriado, todo mundo vai dormir. Você diz assim, eu vou cansar na hora que eu deitar, que eu vou dormir até tarde. Mas agora não. Agora eu vou passar mais uma hora com o professor Wilkley. Uma hora vai passar rapidinho, para que eu possa aprender tudo que eu preciso. E esses conteúdos que a gente está vendo hoje, minha gente, olha, cai assim no concurso. O concurso ama esses conteúdos. Podemos, então, ir à questão de número 8. Na questão de número 8, nós temos assim. Com a multiplicação das demandas sociais, mais demandas aparecendo, com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesses. Um texto pequenininho. No lugar de... As cidades se multiplicaram e tem mais coisas que precisa fazer. No lugar de resolver, parece que tem muito político que quer dividir mais as secretarias, quer dividir mais os órgãos, e no lugar de centralizar, parece que cada vez fragmenta mais a solução. O texto está falando sobre isso. Tranquilo até aqui? Aí ele disse assim, no nosso enunciado, né? Chega, meu Deus. Vamos lá. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão com a poderia ser substituído por devido a. Aí eu já dei um macete, que na hora que a banca pedir para eu substituir uma coisa pela outra, eu tenho que fazer o quê? Marcar a primeira. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. Eu tenho que marcar a primeira, que ele já me deu. Mesmo que esteja em negrito, viu? Na hora da prova você circula, para o seu olho brilhar perto dela. Tranquilo? Essa questão é mais difícil. Olha para mim, concentra. Porque ele falou de duas coisas. Falou de correção. Sim. Correção gramatical. E ele falou o que mais, além da correção gramatical? Coerência do texto. Exatamente. Professor, o que é a coerência do texto? É o sentido. Então, as bancas podem falar ou a palavra sentido, ou elas podem falar a palavra coerência. E o que é coerência? É eu ler o texto e entender. Então, ele está dizendo que se eu substituir com a por devido a, vai continuar perfeito, vai continuar lindo. E agora, eu já dei um macete para você. Para eu saber se isso é possível, eu tenho que substituir e ler com a outra palavra. Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação. E eu poderia dizer, devido à multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação. Então, eu tenho aí a ideia de causa, com a multiplicação, a causa, e na devido ao também tem uma ideia de causa. De novo, com a multiplicação das demandas sociais, passou-se a considerar. Devido à multiplicação das demandas sociais, passou-se a considerar. Vocês acham que mudou o sentido? Você deixou de entender porque mudou? Você passou a entender uma coisa diferente? Não, o sentido é o mesmo. Então, tanto faz eu dizer com a multiplicação ou devido à multiplicação, tá tudo, ó, lindinho. Eu continuo tendo correção gramatical e eu continuo tendo coerência. Tranquilo até aqui? Então, essa alternativa é verdadeira. Eu vou manter a correção gramatical, eu vou manter a coerência do texto, se eu substituir com a por devido a. Tranquilinho, corações de Jesus do tio Wilkley. Tá muito bom, tá muito tranquilo o ritmo, para que a gente não
tenha pressa. O importante é que todo mundo consiga entender as questões. Essa sexta é verdadeira ou falsa? Qual era a sexta? Deixa eu voltar. Que fique claro, não tenho nenhuma intenção. Ah, se tem finalidade. Teve finalidade quando a gente respondeu? É, Teve finalidade. Então, a questão é verdadeira. verdadeira. Correta. Tudo bem? Tá. Vamos, então, à questão de número 9. Não cansa, minha gente. Não cansa, não cansa. Fica comigo, concentra. Vai fazendo anotação, porque quando você estiver cansado, depois você revisa. E aí a gente não se perde, tá bom? Vamos lá. Essa questão, a nona, é para... Ave Maria, o mosquito quase entrava na minha boca. Foi dando aula para vocês, que uma vez eu dando aula, o mosquito entrou na minha boca, eu quase não voltava, minha gente. Eu dando aula online esses dias, porque eu dou aula online para vocês e para outros pessoais de outras prefeituras também, né? E aí, minha gente, eu dando aula, parêntese aqui, bem empolgado, pererei, 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 de repente a muriçoca, tuf! Mas, minha gente, eu dei uma engasgada. E eu pensando, beleza, eu vou tomar água, experimento, eu vou tomar água, eu vou tomar água, e tomava água, mas parece que a fia da gota se alojou em algum lugar aqui, que era eu falando e faltando voz. E ainda faltava 1h30 para a aula terminar. Minha gente, se vocês verem a tragédia. E tossia, e não saía. Eu acho que foi o inimigo que mandou essa muriçoca para o povo não aprender naquele dia. Eu acredito muito nesse negócio, viu, minha gente? Internet caindo demais. Tossi demais. Esse negócio de não conseguir falar direito, para mim já é o inimigo agindo para o povo não aprender. Aí eu boto para torar, eu crio mais energia para superar as artes do inimigo. Mas vamos embora. Na questão de número 8, a gente tem assim. Foi na aula de vocês, não foi, Jorge? Vamos lá. É comum que pais, os nossos pais, de baixa escolaridade, lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. E eu vou abrir até um parêntese, porque essa questão é um poema para mim. Não tem coisa mais bonita do que os nossos pais que disseram estude para ter uma realidade diferente da minha. Ah, eu não pude estudar, então eu quero que você estude. Eu fico arrepiado quando eu vejo um pai dizendo uma coisa dessa de tão bonito que é. Mas, enfim, foi só um parênteses, porque a questão não trata disso. Vamos saber aí o que o enunciado quer. A oração para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, vai dar uma ideia, uma circunstância de quê? Aí, o que é que eu tenho que fazer na hora do concurso, como bom concursando que eu sou? Pegar a minha caneta, mesmo que já esteja em negrito, e vou passar um círculozinho para aqui, ó. Passar um círculozinho no para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade. Aí, professor, o que é circunstância? Às vezes, as coisas não têm uma circunstância de causa. Não vim porque estava doente. É uma causa. Tirei 0 porque não estudei. É uma consequência. Às vezes, as palavras têm ideia de modo. É como eu fiz alguma coisa. Às vezes, as coisas têm ideia de proporção. Olha o nome. Proporção. De, olha, proporcional. Quanto mais você estuda, mais aprende. Ou a balança, a gente chama até proporção de balança. Quanto mais você me ama, mais te odeio. Ave Maria. Não sei de ter esse exemplo agora. Mas tem a proporção. A ideia de proporção é uma ideia de balança. Para uma coisa acontecer, a outra tem que acontecer. Para uma subir, a outra tem que descer. Tranquilo? A ideia de finalidade é quando a gente tem uma coisa foi feita para que outra aconteça, a fim de que outra aconteça. Dê até um acento nas outras questões. E, por último, na letra E, a gente tem aí a noção de concessão, e eu queria que quem está com a caneta, que não sabe o que é uma concessão, uma ideia de concessão, ou que não sabe como a gente monta uma concessão, aparece muito em concurso, muito, questões que envolvem circunstâncias de concessão. E se você não lembra o que é concessão na letra E,
Vamos relembrar agora. A Jaciara disse até que teve que pesquisar, né? É, Jaciara, porque a gente não fala muito. E é justamente porque a gente não fala muito que cai muito no concurso. Então é sempre bom a gente lembrar de concessão. Pega a caneta e anota aí. Concessão, C-O-N-C-E-S-S-A, tio. Tá aí na letra E. O que é uma concessão que o concurso pode me cobrar? A concessão nada mais é do que uma quebra de expectativa. Tem gente até que confunde com oposição, mas não é não. A concessão é uma quebra de expectativa. Tranquilo? Como assim, professor, uma quebra de expectativa? Eu digo uma coisa e você já fica imaginando, às vezes quando a gente diz uma coisa, você já fica imaginando o que é que aconteceu. Só que a concessão é você dizer uma coisa, só que acontece justamente o contrário do que você estava imaginando. Existe uma quebra de expectativa. Deixa eu dar um exemplo. Você diz assim: ainda que eu tenha estudado muito para o concurso, aí você que está ouvindo já espera que aconteceu o quê? Se eu disser, ainda que eu tenha estudado muito para o concurso, você imagina que aconteceu o quê? Que você Passou. que você passou. Mas aí eu termino a frase e digo, ainda que eu tenha estudado muito para o concurso, não passei. Vocês concordam comigo que tem uma quebra aí de expectativa? Pera aí. Ele começou dizendo que estudou muito. Você espera que tenha passado. Aí eu digo, ainda que eu tenha estudado muito, não passei. Ixi, chega a dar uma queda. Vamos para outro exemplo. Ainda que eu tenha estudado bastante e passado no concurso, recebo pouco. Você fica pensando, oxi, a pessoa estudou muito, passou no concurso. O que é que se esperava? Que ela, recebesse muito. Mas o que é que aconteceu? Recebe pouco. Aí a gente tem o que a gente chama de concessão, que é essa quebra. Em algum momento se quebra a lógica que estava seguindo na frase. Mas você acha que quando eu digo que é comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso, vocês acham que tem quebra de expectativa aí? Mudou o sentido? Desviou o sentido do que estava dizendo? E a resposta é não. Não é quebra de expectativa, então eu já posso eliminar a letra E. Deixa eu marcar aqui a eliminação já da letra E. Não pode ser, então. Chega, meu Deus. Não pode ser, então, uma concessão. Quando eu digo, é comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos. Tem cara de modo isso? Não tem. Quando eu digo que é comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham, tem cara de balanço? Isso só acontece se isso acontecer? Também não tem. Sobrou causa e a letra A, que é finalidade. Aí como é que eu sei, professor, se é causa ou finalidade? Qual é o macete que eu disse? Se for finalidade, eu posso inserir um afim. E se ficar com sentido é porque é finalidade. Aí eu poderia dizer, é comum que pais de baixa escolaridade lutem a fim de que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. Então, os pais estudam com a finalidade. Os pais estudam com o desejo, com o propósito. Então, está na cara aí o que a gente chama de ideia de finalidade. Tranquilinho até aqui, corações de Jesus? Tá de boa? Então eu marco que letra nessa questão? Quem está prestando atenção aí me diz. Tem finalidade? Tem. Então eu marco que letra? Tem. Letra A. Que fala de finalidade. Sempre que eu tenho finalidade, eu digo assim, estude para que você passe no concurso. Aí poderia substituir por estude a fim de que você passe no concurso. E aí essa finalidade fica muito e muito presente, tá bom? A questão de número 10, chegamos aí então na nossa questão de número 10. Chega, meu Deus. Deixa eu subir aqui. A questão de número 10 diz assim: olha onde essa questão caiu.
para a Polícia Federal. O povo que vai receber muito trabalhando na Polícia Federal, naquele concurso de 2018, que foi um dos maiores concursos da última década, que teve, parece, a maior concorrência no Brasil, Polícia Federal. Todo mundo queria trabalhar na Polícia Federal, foi uma bagaceira, porque para passar teve que acertar quase todas as questões. Vocês acreditam, minha gente? Esse concurso foi pesado em 2018, tinha que ser muito bom. E aí vocês vão ser bons também, me mostrando que acertariam ela. Vamos ler junto a questão? A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam. E boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. Aí ele está pedindo para eu fazer o quê? A preposição de, aí eu vou pegar meu marcador, vou marcar aqui, ó, dificuldade de dar conta de tanto serviço. Ele está dizendo que a preposição de poderia ser substituída, porém, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar. Se ele pede para eu tirar, o que é que ele está pedindo para eu fazer aqui? Tirar o dificuldade de e coloque um dificuldade em. Vamos testar? Tanto faz eu dizer que eu estou com dificuldade de dar conta de tanto serviço, como eu dizer que eu estou com dificuldade em dar conta. Então, não há prejuízo, porque os verbos que pedem preposição de ou com passam a poder também ser em. Então, se é dificuldade de, tenho dificuldade com dar conta, e dificuldade, deixa eu colocar aqui o outro, né? Dificuldade, chega, meu Deus, dificuldade com, dificuldade em e dificuldade de vão imprimir sempre a mesma ideia. Então, eu vou dizer que está certo. Aí, minha gente, eu vou até parar aqui para conversar um lance com vocês. Tem como errar uma questão dessa? Se você substituir, o macete é substituir. E você lê, e você sentir que está com sentido, que você entendeu a mesma coisa que estava se dizendo antes, não tem como errar. Agora, sabe como é que tem como errar essa questão? Eu não sei como tem concursando que faz isso. Vocês que são meus alunos não farão nunca. Vocês estão aí do outro lado, em Lagoa da Canoa, que são meus alunos, não farão nunca. Porque tem gente que quer responder essas questões e não quer não testar. Não quer não substituir e ler como ficaria com outra coisa. Quer fazer olhando para a palavra, sem colocar ela lá no lugar. E se eu não coloco a palavra no lugar, se eu não ouço o que eu estou lendo, eu não consigo perceber se tem o mesmo significado, se tem o mesmo sentido. Então, pelo amor de Deus, sempre que pedir para substituir uma coisa pela outra, não faça por intuição. Não faça porque você achou, dá certo. Você tem que fazer sempre, a lógica de fazer sempre, substituindo, é o que vai fazer dar certo, tá bom? Então, não cai na bobagem de ter pressa para responder. Você vai ter que ler, e lendo vai ficar tudo muito mais fácil de conseguir fazer essa associação, tá bom? Deixa eu abrir aqui a próxima página da nossa apostila. Estamos quase finalizando essa apostila, tá? Vamos lá. Essa é grandinha. E esse concurso é bem recente, porque o texto é maior. Mas vamos com calma, devagarzinho, que a gente consegue entender. Vamos lá. O maior acesso pode significar mais progresso no domínio da realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. De novo, o maior acesso, se eu tenho mais acesso, eu vou ter mais progresso no domínio de realizar Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A internet impulsiona a atividade econômica
o comércio e impulsiona até a educação. A gente viu isso até na pandemia, né? A telemedicina está melhorando os cuidados com a saúde. Os satélites de observação terrestre são usados para combater as alterações climáticas e as tecnologias ecológicas contribuem para a existência de cidades mais limpas. Aí ele diz assim, no trecho, aí ele disse os satélites de observação terrestre, aí onde é que eu vou marcar? Aqui, professor. Os satélites de observação terrestre são usados para combater as alterações climáticas e as tecnologias ecológicas contribuem para a existência de cidades mais limpas. Aí ele quer que eu chegue nesse rapazinho aqui, nessa conjunção, esse izinho, e ele quer que eu tire ele e adicione uma vírgula. E ele está perguntando se vai continuar a mesma correção gramatical e a mesma coerência do texto. Então, ele quer que eu tire a conjunção e ele quer que eu coloque uma vírgula. Vamos entender o que é que ele quer que eu faça. Aqui eu tenho duas orações. Eu vou anotar aqui do lado, tá? Para a gente chegar a essa conclusão. Aqui eu tenho duas orações. Essas orações a gente chama de orações coordenadas. Professor, por que orações coordenadas? Porque primeiro eu disse que os satélites... Olha como é completa a mensagem. Os satélites de observação... Estou tirando do texto, tá? Os satélites de observação terrestres são usados, está na questão, só estou tirando de lá, tá? E aí continua a reticência. Eles são usados para combater as alterações climáticas. Aí eu terminei a mensagem. Eu vou até marcar aqui, ó. Eu terminei a mensagem de número 1. Os satélites são usados para combater as alterações climáticas. Aí agora eu vou colocar a mensagem 2. Qual é a mensagem 2? Que as tecnologias ecológicas contribuem. Essa é a minha mensagem 2. Oração 1 aqui, oração 2. Para unir, eu usei o i, mas na língua portuguesa eu também posso usar uma vírgula. E essa conjunção vai ser dispensada, porque eu posso colocar uma vírgula. Como é que eu vou fazer o teste? Lendo. Aí como é que ficaria, professor, a leitura? Os satélites de observação terrestre são usados para combater as alterações climáticas, vírgula. As tecnologias ecológicas contribuem para a existência de cidades mais limpas. Vejam que não teve problema, porque o i era a conjunção que estava somando. E quando eu colocar a vírgula, também vai estar somando. Eu acho que algumas pessoas colocaram aqui no chat que está errado, mas não está, minha gente. Eu vou dar um exemplo mais simples para a gente entender, tá? Concentra, olha para mim. Eu poderia dizer assim: o Wilkley dá aulas em Arapiraca. E Maria dá aulas em Lagoa da Canoa. Estão comigo? José Marcelo, foca aí comigo agora, para você entender. Eu posso dizer assim: o Wilkley dá aulas em Arapiraca. E Maria dá aulas em Lagoa da Canoa. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Wilkley dá aulas em Arapiraca. Maria dá aula. E Maria dá aula em Lagoa da Canoa. Mas eu poderia reescrever tirando o i e botando uma vírgula.
O Wilkley dá aula em Arapiraca, vírgula, Maria em Lagoa da Canoa. Eu deixei de entender que o Wilkley dá aula em Arapiraca e Maria em Lagoa da Canoa? Não, porque tanto o I, que vai ser uma conjunção aditiva, quanto a vírgula, vão me dar aí a ideia de soma. E aí eu poderia escolher, nesse caso, se eu vou usar o i ou se eu vou usar a vírgula. Sempre pensando que não mudou o sentido. Para não mudar o sentido, eu tenho que entender e fazer a substituição e ler com a substituição para ficar mais fácil, tá? Então, essa questão, a de número 12, é uma questão... Ele disse que, deixa eu ver aqui, a substituição manteria a correção e manteria a coerência. E é super verdade. Eu continuo tendo sentido, eu continuo tendo gramaticalidade e eu continuo tendo a ideia aí de correção gramatical. Tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar limpinho e eu conseguir fazer a questão de número 12. Questão de número 12. Falamos não só, Secretaria do Estado do Distrito Federal, tá? Falamos não só de uma crise ecológica, porque a gente vive numa crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A expressão mas também, aí o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar aqui, ó. Falamos não só de crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória. A expressão mas também deu ideia de oposição. Vocês acham que deu ideia de oposição ou não? O que é uma oposição, minha gente? É um contrário, né? É uma ideia contrária. Mas quando eu digo que eu estou falando não só disso, mas também disso, eu não tenho oposição. Eu estou falando disso, mas também estou falando disso. A gente está falando, então, aí não de oposição, mas de adição. Pegaram o bonde? Então, a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Tranquilinho? E aí a gente segue para dizer que isso é uma coisa falsa. Agora, qual é a pegadinha que tem aí? Deixa eu até marcar para a gente. Vocês vão anotar aí como macete. A palavra mais. A palavra mais é igual a uma conjunção. Olha o nome, conjunção, porque vai anotando aí em casa, tá? Juntar. Só que a palavra mais, geralmente, é de oposição. Atenção! Anota aí. Geralmente, não é sempre. Porque, chega, beleza, porque é junto. Porque, às vezes, pode se juntar a outra palavra, exemplo, mas também
e então se tornar uma adição, que é o que acontece na questão 12, por isso ela é falsa, porque aqui a gente não tem oposição, aqui a gente tem a ideia de adição, tá? Eu vou dar, antes de fazer a questão número 13, eu vou dar um minutinho para vocês copiarem isso, porque é importante, tá? Belezinha? Um minutinho para que vocês copiem. Anota aí, tá? Boa, o José até Marcelo disse, né? Geralmente ela é adversativa, ela marca oposição, mas nem sempre. Às vezes eu posso reunir duas palavras. Anotem aí para eu poder fazer a questão número 13. Tranquilinho, pessoal? Posso seguir então para a 13ª? Posso seguir para a 13ª? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para que fique mais fácil da gente fazer as observações da 13ª. Vamos lá. Há muito desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. Texto formal, né, sério, falando sobre capitalismo, alfabetização e por aí vai. Mas o que é que importa, de novo, para a gente entender, tá? Ele disse que há muitos desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória, nem sequer para o tipo de cultura técnica capitalista que admiram. Nem sequer. Você não respeita nem sequer seus pais. Tá? Aí ele diz aqui que se eu retirar, marca aí, tá? Ele está dizendo, se eu retirar, se eu cortar o nem, ele está dizendo que eu continuaria com o mesmo sentido e que estaria correta a escrita. Aí, para fazer e saber se está certo, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que substituir, não tem outro caminho. Ele está dizendo que eu posso riscar e vai continuar com o mesmo sentido. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler. Vamos ler sem? A muitos desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admira. Olha como o texto ficou legal também. Então, nesse caso, eu posso retirar o nem. Professor, o que é o nem? É uma conjunção aditiva que soma unidades negativas, né? Soma negações, é o que eu estou dizendo. Nem sequer me esperou. Eu estou somando uma negação. Nem sequer me olhou. Eu estou somando, para o que eu falei, uma ideia de negação. Nem sequer estudou. E sequer significa ao menos. Então, por mais que a gente tenha utilizado em uma frase negativa, não vai substituir o não ou o nem. O sequer é o que está gravando aí a marca do que não fez alguma coisa. Tá? A sentença já é negativa. A fala do que eu estou dizendo já é negativa. Então, eu posso tirar o nem, que simboliza o não, e ficar só com a palavra sequer. Agora, sim, é claro que fica menos enfático. Fica menos sorte. Uma coisa é dizer, nem sequer me esperou. Outra coisa é dizer, sequer me esperou. Perde um pouquinho da ênfase, mas não muda o sentido. Tá? Então, nem sequer está ali para dar um foco maior, uma ênfase maior. Mas não necessariamente vai ter prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido. Tá bom? Aí a gente finaliza, então, aí
com a questão 13ª. O que é que eu vou fazer agora? Muito bem, Mayara, vai ter menos ênfase, mas não vai ter tanto prejuízo. Meus queridos, a nossa aula vai até 10, mas nós só temos meia hora de aula. E aí não dá para eu começar o conteúdo próximo e seguir na lista. Então, o que é que eu vou fazer? Nós vamos parar por aqui hoje, para que eu não comece o conteúdo da lista número 4, que eu vou enviar para vocês nesse final de semana, para quem quiser já ir adiantando, aproveitar o feriadão. Então, o que é que eu vou fazer? Para não ter que começar o conteúdo e parar, e depois deixar para o restante para a próxima aula, eu vou deixar para a próxima aula começar o conteúdo, dar ele inteiro na mesma aula e fazer com vocês a lista de exercício número 4. Então, por isso, hoje, a gente vai parar um pouquinho mais cedo, não porque eu não quero finalizar, mas porque só tem meia hora e não dá para finalizar as próximas classes gramaticais. Para a gente ver tudo no mesmo dia e ficar organizadozinho, ver o conteúdo e a lista de questões, por esse recorte, eu vou preferir que a gente comece o conteúdo na próxima aula, tá tudo bem? Aí o que é que a gente vai fazer? Coloque o nome presente para quem ainda não colocou que está presente, marca aí a sua presença para que a Neide e o Edinaldo consigam fazer o registro de todo mundo que está, e a gente para por aqui hoje e continua na próxima aula com o conteúdo novo e com a questão nova. Tranquilinho até aqui, meus queridos? Tudo bonitinho, né? Coloca aí o presente. Por hoje é só, a gente continua então na próxima aula. Espero que tenha sido muito proveitoso. Eu já vou tentar mandar a lista de número 4 agora para vocês. Hoje não, né? Agora eu estou dizendo amanhã, para que quem não vai viajar e quiser já ir respondendo, já vai respondendo, e quando eu for dar a aula com conteúdo, a gente já vai vendo o que acertou e o que errou, tá? Meus queridos, aproveitem o feriado, quem não vai viajar, para descansar um pouquinho, e a gente continua então na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.